9. Isaías 9, 6 e 7. E hoje vamos refletir. Você já parou para pensar quem estava na manjedoura e o que aquele que estava na manjedoura faria? Isaías 9, 6 e 7. Sim, diz a palavra do Senhor. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. E o aumento de seu governo e paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e porque nós podemos refletir sobre a encarnação do Verbo, de Deus, o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo toque nos corações, toque nas mentes daqueles que aqui estão presentes, Senhor, e daqueles que verão posteriormente a mensagem, Pai. E que possamos refletir, Senhor, de fato, quem é esse que veio ao mundo? Quem é esse que se fez homem? E por que nós devemos segui-lo e dar a nossa vida a Ele? Porque Ele é digno disso. Que Teu Espírito Santo aplique a mensagem. E também oro por mim, Deus, pedindo que tudo que eu falar esta manhã seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Quem aqui já viu um presépio? Todo mundo já viu um presépio, né? Tá os animaizinhos, tá os carneirinhos, aí cronologicamente errado, que eles colocam os magos junto com os pastores, sendo que os magos chegaram 2 anos depois, mas todo mundo já viu o presépio, a gente vai nas praças, é bonitinho, mas o presépio, que é um dos símbolos cristãos mais conhecidos do Natal, é uma criação de 1223, por uma pessoa que possivelmente vocês já ouviram falar, Francisco de Assis. A tradição conta que Francisco de Assis, ele cria o presépio. Presépio é uma palavra italiana que significa natividade. E é comum, devido à frequência que a gente tem o Natal, uma vez por ano, durante vários anos, no mínimo 1.700 anos, tendo nessa data, a gente se acostumar com a figura central do presépio ser um menino fofinho, bonitinho. Você vê o presépio, como é que você chama quem está no presépio? Como é que a gente chama ele? Geralmente é a cultura. O menino Jesus. Que o menino Jesus te abençoe. Que o menino Jesus te acompanhe. Que o menino Jesus esteja no teu coração. Parece que ele tem algum caso de não crescimento, né? De alguma maneira ele não cresceu. Só que quando nós olhamos a figura do presépio, que é uma representação do que houve na estrebaria, do que houve lá na manjedoura, nós devemos entender que aquela figura do menino fofinho, do menino bonitinho, não era a intenção de Deus. Quando Deus se faz homem, Ele tinha outra intenção. E devemos entender então, quem é a pessoa que estava ali naquela manjedoura. E o que essa pessoa faria? Eu tenho certeza que Ele não veio para que nós o achássemos fofinho, para que nós o achássemos bonitinho. Agora, quem é essa pessoa? Quem estava na manjedoura? Quem era o menino Jesus? E o que é que esse menino faria? É isso que vamos ver aqui no texto. O texto começa dizendo o seguinte: para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado. E vai falar que esse menino é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, Pai eterno, príncipe da paz. Então, o texto já começa dizendo o que é o menino. Ele fala que é para nós. O filho é para nós. Como cantamos agora na música de Isaías, né, do Rodolfo Abrantes. Para quem não sabe, Rodolfo Abrantes é ex-Raimundos. Né, ele era o vocalista da banda Raimundos.
Então, como cantamos nessa música, um menino nasceu, um filho se nos deu. Então, o que Deus está nos dando no Natal é um grande presente, um menino nascido, o menino que é nascido para nós, o menino que é para o nosso bem, para a nossa salvação, para o nosso lucro. E quando nós observamos a Bíblia, é isso que Deus está dizendo. Eu estou dando para vocês aquilo que de mais precioso eu tenho. O Natal, Natal não é para a família. Família é importantíssima, Deus criou a família, mas o Natal, ele existe porque nós somos pecadores. O Natal existe porque Deus resolveu salvar pecadores. O que a gente fala? Natal é paz, Natal é alegria. Eu posso falar isso do Hanukkah, eu posso falar isso do Ramadã, eu posso falar isso da festa espírita, não sei do que. Isso tudo é genérico, é vazio, é seco, é bobo. O Natal é muito maior do que isso. O Natal é o presente de Deus. Então, o que estava na manjedoura? Um grande presente. Por que nós trocamos presentes no Natal? Porque há muito tempo atrás, a São Nicolau saía e distribuía presentes na rua às crianças pobres, possivelmente na Alemanha, para demonstrar o grande presente que Deus nos tinha dado. Aí nós pegamos o São Nicolau e transformamos ele num velho barbudo, que antes era verde, agora é vermelho, né? Nada contra a figura do Papai Noel, só que a gente esqueceu que aquilo que originou a lenda era para apontar aquilo que Deus fez, que era o presente. Assim como você, que é uma criança pobre, miserável, e na Europa medieval isso era muito comum, está ganhando um presente que você não poderia comprar, foi isso que Deus fez a nós. Vamos abrir ali em João 3,16? A gente vai ver o que estava na manjedoura. Quem é que estava na manjedoura? Um presente. Você já parou para pensar que Jesus é o presente de Deus para você? É interessante que a gente fala, o que Deus fez por mim? O que Deus vai fazer por mim? Deus não precisa fazer mais nada por você, Ele já fez. Ele ainda fará porque Ele é bom, porque Ele é benéfico, porque Ele é bondoso, porque Ele é digno, mas Ele já fez. Olha que interessante o verso 16, de João capítulo 3, que você conhece. Porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Aqui umas coisas importantes. Primeiro, o Natal é uma representação máxima do amor de Deus para nós. Deus amou tanto, o que Deus fez? Deus deu o seu Filho. Um menino nos é nascido para quem? Para nós. Um filho nos é dado para quem? Para nós. O Natal não é porque Deus precisava da gente, é o oposto. Agora você pode dizer, mas aqui fala que Deus não enviou Jesus para condenar o mundo. Ufa! Mas sabe por quê? Porque o mundo já estava condenado. O bombeiro não é enviado para causar um incêndio, ele é enviado para quê? Para apagar o incêndio. Já existe um incêndio. E aqui fala que Ele deu para que o mundo possa ser salvo. Então a primeira coisa que nós observamos no texto de Isaías, capítulo 6, versículo 9, que acabamos de ler, que acabamos de cantar, é que um menino nos é nascido para nós. Você já deu o presente para alguém? Quem aqui já deu um presente? E porventura, alguma vez na vida, alguém foi ingrato com esse presente? Alguém não valorizou o seu presente? Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Quando a pessoa não valoriza o que você fez, você fica feliz com essa pessoa? Quantas pessoas vivem como se Jesus não tivesse sido enviado? Eu devo dizer uma coisa. Sabe aquela pessoa que só lembra de você no seu aniversário? Que despreza você o ano inteiro? No seu aniversário vem falar com você? Você preferiria que essa pessoa nem falasse com você no seu aniversário? Correto? É o que nós fazemos com Deus. Muitas vezes nós desprezamos Deus o ano inteiro. Aí no aniversário dele, nós falamos do menino fofinho Jesus. Era melhor nem ter falado, era melhor nem ter lembrado, era melhor passar como se ele não existisse, viver o ano como, viver o Natal como a gente viveu o ano. Por quê? Porque Deus nos deu um presente, e Ele quer que a gente faça algo com esse presente. Ele quer que nós sirvamos esse presente, que nós amemos esse presente, que nós nos despojemos a viver em prol da glória desse presente, que é Jesus Cristo. Um menino nasceu, nos é dado para nós, é o grande presente de Deus à humanidade, é a figura de Jesus, é a pessoa de Jesus, é aquilo que Deus tem de mais precioso. Temos aqui muitas mamães com crianças, elas sabem que a coisa mais preciosa que tem é o filho. E elas não dariam o filho delas nem para a pessoa que mais trata bem elas. Deus deu o seu filho a pessoas que não o amavam, nós. Por isso que
Reflita. Quando você vê um presépio andar ali pela rua, ali pelas praias, um presépio, aí você olha ali o menino fofinho, bonitinho, esse é o presente que Deus deu a nós. Mas esse menino cresceu. Mas esse presente, o que eu faço com esse presente? Eu tenho desprezado esse presente ano após ano continuamente? Ou eu tenho vivido em prol daquilo que Deus fez por mim? Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto o mundo que deu o seu Filho, doou o seu Filho, nos presenteou com o seu Filho. Agora, o Natal nos lembra também uma boa disposição de Deus em nos salvar. Ali em 2 Pedro 3,9, vai mostrar essa boa disposição de Deus. Deus envia seu Filho ao mundo para salvar o mundo, para que o mundo possa ser salvo por Ele, por Jesus, porque o mundo estava condenado. E quando chega o tempo do Natal, eu observo e reflito, e deve ser assim, e também todos os dias, na paciência e no amor de Deus para com os pecadores. Ali diz o seguinte em 2 Pedro 2,9: o Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. A igreja cristã prega há 2000 anos que o Senhor voltará, né? Aliás, eu não gosto da expressão Jesus está voltando, que parece que ele está andando no meio do caminho e nunca chega, né? Ele voltará, né? Ele voltará. A gente fala, por que não voltou ainda? Imagina se ele voltasse antes de você se converter. Se você já viu o filme Deixados para Trás, ou novela da Record, esqueça, aquilo tudo é balela, não vai ser assim. O Senhor, ele tem retardado, ou não retardado, mas ele tem dado parecer uma demora, porque quando ele enviou Jesus, ele tinha por objetivo salvar os pecadores. E ele quer que os pecadores se arrependam. Então o Natal é Deus dizendo a você e a mim, se arrependa. Eu dei o meu Filho para que você se arrependa, para que você creia. É a boa disposição de Deus. Temos um hino que vamos cantar mais para frente, né? Em outras oportunidades, no dia 24 também, nasceu o Redentor é aquele que redime, e o anjo fala, né, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, vos nasceu o Salvador. Se eu não estou perdido, eu não preciso de Salvador. É isso que o Natal me lembra, a perdição da humanidade e o presente de Deus em salvar a humanidade. Mas note bem, voltando para Isaías capítulo 6, o Natal, a data mais importante, o maior evento de todos os tempos, junto com a ressurreição. Billy Graham sempre fala, eu repito aqui, a maior obra da humanidade não foi colocar o pé na lua, foi Deus colocar o pé na terra. Vai dizer quem é esse menino. Eu quero que você rasgue da sua mente a ideia do menino fofinho, bonitinho, good. Não. Olha quem é esse menino. E o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, o Pai Eterno, Príncipe da Paz. O que o texto diz? Que esse menino que nasceria não seria apenas uma pessoa comum. O texto vai dizer, um menino nos é nascido, nos é dado. A ideia aqui de menino é a sua natureza humana, mas filho é a sua natureza divina, como filho eterno. E quem é? Quem é esse filho? É o sacrifício infinito de Deus. Lá em Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, versículo 28. Vai demonstrar isso. Jesus Cristo é homem para que eu possa ser representado, mas ele é Deus, porque se ele não fosse Deus, o sacrifício não seria infinito. Atos 20, 28 diz o seguinte: tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu supervisores para alimentares a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Algumas Bíblias vão colocar que ele comprou com o sangue de seu filho, porém isso não está em nenhum manuscrito, é coisa da cabeça do tradutor. A igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio... Você já parou para pensar que Deus veio ao mundo para morrer? Que aquele menino tinha um destino certo, a morte? Que o objetivo daquele menino seria morrer? Você imagina, essa criança nasceu para que ela morra crucificada, para que ele seja sangrado. O Natal lembra sangue, porque sem a crucificação, a ressurreição, não haveria necessidade do Natal.
Quando eu vejo esse menino, que é o Deus poderoso, eu vejo que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Fomos comprados por Ele. Então, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele tem alguns adjetivos aqui. Ele é chamado de maravilhoso. Em sua pessoa, Ele é maravilhosa. Em seus atributos, Ele é maravilhoso. Em sua constituição, o imortal morreu. Aquele que tudo sabe, aprendeu a falar, aprendeu a andar. É maravilhoso isso. Aquele único no universo que é homem e Deus, 100% humano, 100% Deus, vero homem, vero Deus. Isso é maravilhoso. A ideia aqui de maravilhoso é a ideia de algo estupendo, tremendo, miraculoso, nascido de uma virgem. O Natal não é uma festinha qualquer. Aliás, eu me surpreendo que os crentes às vezes valorizam mais o fato da Terra dar uma volta completa em torno do Sol que o Natal. Né? Oh, que legal, a Terra deu uma volta completa em torno do Sol. Pô, parabéns. Há quanto tempo ela faz isso? O que isso muda a minha vida? Agora, o Natal mudou a minha vida. Eu não sei se foi dia 25. Provavelmente nem foi. Porém, os anjos festejaram, os anjos cantaram, fizeram um coral no Natal. Que coisa mais legal que isso? Então, o Natal é para ser celebrado. Agora, vou celebrar quem? Um menino fofinho? Não, eu quero celebrar aquele que é maravilhoso em sua pessoa, em sua glória, em seus atributos. Aquele que dá ordem aos ventos e os ventos param. E os discípulos falam, que tipo de homem é esse que até dá ordem aos ventos e os ventos param? Aquele que fala o seguinte, teus pecados estão perdoados. Aí o fariseu pensa, mas quem ele pensa que é para perdoar pecado? Aí Jesus fala, só sabendo o que ele pensou, para que você saiba que eu posso perdoar pecado, levanta e anda. E levantou e andou. É esse que eu estou celebrando Natal. Se você celebra, ou se nós celebramos qualquer outra coisa, isso é uma celebração pagã. O Natal é pagão, depende de quem você está celebrando. O menino fofinho, bonitinho na manjedoura, que nunca cresceu, aí é paganismo. Aí é Osíris, realmente, paganismo. Agora, se eu estou celebrando o maravilhoso, o tremendo, aquele que é miraculoso por si mesmo, aí é outra coisa. Então, já parou para pensar quem estava na manjedoura? Quem estava ali? Imagina, vou fazer um exercício mental aqui. Você volta ao tempo, você vai no bairro de Rosário, e você vê um menino bem baixinho jogando bola, o nome dele é Lionel. Você voltou no tempo, ninguém sabe. Mas você não vai olhar aquele menino de qualquer maneira, não é? Porque esse cara vai ser o Messi. Cuida bem dele, né? Se alguém for dar um carrinho no menino, já não deixa. Jesus é muito maior. Por quê? Porque aquele que estava na manjedoura é o próprio Criador do universo. Uma manjedoura conteve o Criador do universo. Spurgeon fala o seguinte, que eu não ousaria usar uma coroa no mesmo mundo em que meu rei usou uma coroa de espinhos. E ele também fala que os reis querem morar em palácios. O rei dos reis decidiu nascer numa estrebaria, numa manjedoura. Aliás, interessante isso, né? Os reis, quando nascem, os futuros reis, nascem com toda a pompa. O Deus Criador nasceu aonde? Num local humilde, simples, porque Ele é maravilhoso. Ele também é chamado aqui de conselheiro. Conselheiro. O menino que nasceria seria conselheiro. Se você tem nos evangelhos na mente, Jesus com 12 anos estava fazendo o quê? No templo. Dando aula. Para quem? Para os teólogos, para os mestres da lei. E ele podia, porque ele que criou aquele negócio todo, então ele podia fazer aquilo. Ele é conselheiro ali em Colossenses 2:3. Por isso que o Natal ocidental é tão empobrecido muitas vezes, tão empobrecido, né? A gente se perde na uva passa e esquece de quem é Jesus. Não estou dizendo que uva passa é pecado, só não gosto. Né? Pode botar à vontade, pode entupir tudo de uva passa. Né? Pode botar uva passa na uva passa, não tem problema. Só que reflita sobre Jesus. Ali em Colossenses 2:3 diz o seguinte, falando de Jesus: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isto é, toda a sabedoria existente, todo o conhecimento está sobre quem? Jesus. Salomão é o mais sábio? Exclui Jesus, porque não dá para comparar. Aí eu pergunto, Jesus é chamado aqui de conselheiro, e nós passamos o ano todo sem tomar o seu conselho. Como é que eu vou saber o conselho dele? Isso aqui. Isso daqui. Não tem problema, depois eu pego ali. Né? A Bíblia. Aí você pensa, não, mas isso aí foi Paulo que escreveu, foi Pedro que escreveu, eu tenho minha própria opinião. Aí eu pergunto, quem eu vou ouvir mais sobre Jesus? Alguém que andou com Jesus e morreu por Jesus, ou eu e você que nasceu no século XX, século XXI, e passa mais tempo vendo Netflix lendo a Bíblia? Quem eu devo ouvir mais?
Paulo, Pedro ou nós ocidentais? Aqui a Bíblia fala que ele é conselheiro, e nós não tomamos conselho com o Senhor, nós tomamos decisões na nossa vida sem nunca ouvir o Senhor. Aí chega o Natal, Senhor, me abençoe. Tudo que você faz é contra o que eu falo para fazer. O Natal, e eu sempre prego em toda data festiva, que qualquer celebração cristã sem Cristo é puro paganismo. Não me interessa se a data nasceu pagão ou não, isso pouco importa. O que importa é se eu estou celebrando com Cristo ou sem Cristo. E ele é chamado de conselheiro, aquele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Quer ver uma coisa interessante? A Bíblia, ela fala, por exemplo, ela ordena, ela mostra muito claro que o ato sexual tem que ser feito no casamento. Houve a liberação sexual nos anos 60. Uma maravilha. Aboliu-se isso. Né? Isso é coisa antiquada. O número de crianças sem pai aumentou ou diminuiu? Aumentou. O número de crianças sem mãe e sem pai aumentou ou diminuiu? As mulheres estão mais estressadas ou menos estressadas? O suicídio aumentou ou diminuiu? O número de doenças sexualmente transmissíveis aumentou ou diminuiu? O conselheiro, o cara sabe, ele que criou tudo. As leis deles, eles são sábios, ele tem um manual de fábrica. É dele. E a gente, com a nossa arrogância, a gente entende, acha que a gente é superior a dar conselho que o maravilhoso conselheiro. E não é? Porque ele criou. Uma vez eu conversei com um amigo meu, aí ele estava falando, mas isso daqui, isso aqui. Eu falei, olha, quem você acha mais capaz de emitir uma opinião sobre o ser humano? A gente ou aquele que criou as galáxias, que colocou os planetas em órbita, que criou todas as leis da física? Não dá para comparar. Então, conselheiro, aquele menino fofinho seria conselheiro. Por isso que ele fala, enviarei outro consolador, outro conselheiro. Alguém do mesmo nível, o Espírito Santo é do mesmo nível de Cristo. A palavra ala do grego é isso. Alguém do mesmo nível, da mesma capacidade, porque também é Deus, o Espírito Santo. E o texto continua, além de conselheiro, né? Ele é poderoso Deus, ou Deus forte. Isso é importante. Jesus Cristo não é um grande profeta apenas. Nós cantamos, né? Quem dizem que tu és? O mundo tem opiniões boas sobre Jesus. Jesus foi um grande homem. Jesus foi um grande profeta. Jesus foi uma pessoa muito sábia. Legal. Mas ele é mais que isso. Ele morreu apedrejado por blasfêmia. Crucificado por blasfêmia. Porque eles não podiam matar. Então mandaram para a cruz. O judeu não podia matar. Jesus teria que ser morto por pedra. Só que a Roma estava governando e Roma não deixava o judeu matar. Com Estevão ali foi um arrobo de fúria, quando Estevão foi morto. E por que ele foi morto? Porque ele falou o seguinte, antes que Abraão existisse, eu sou, ego eimi. Ele foi morto porque ele falou que ele era Deus. E aqui fala que o menino é Deus. Você tem 3 opções, eu sempre falo isso. Ou você acha que aquele menino era Deus, ou você acha que ele não era. E se você achar que ele era, você tem que segui-lo. Se achar que não era, você tem a opção de achar que ele era um mentiroso ou um maluco. Por quê? Porque ele afirmou que era Deus quando cresceu. Ou ele sabia que não era e disse que era mentiroso, Jesus é um mentiroso. Ou ele falou que era achando que era, mas não era, maluco. Ou ele era Deus. E aqui fala que esse menino seria poderoso Deus. Ali no Salmo 132, o que nasceu na manjedoura, ali, foi o Deus Todo-Poderoso. Salmo 132, verso 2 e o verso 5. Jesus é o Jeová, Javé, Yavé. O YHWH, que é o tetragrama, que está no texto hebraico. Ele diz o seguinte, no verso 2. Como ele jurou ao Senhor e jurou ao poderoso Deus de Jacó, ou ao poderoso de Jacó, o verso 5, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Jesus é o Deus poderoso, Deus todo-poderoso. Entenda, o que nasceu na manjedoura não é ninguém menos que o próprio Deus. Aí eu pergunto, eu tenho seguido o poderoso Deus? Aquele que vence as batalhas por mim? Porque aqui vai dizer, no verso 7 de Isaías 9, o Senhor dos exércitos realizará isso. Por isso que ele é poderoso, porque ele guerreia pelo seu povo. Ele veio e guerreou pelo seu povo, ele morreu pelo seu povo, ele deu a vida pelo seu povo, como Deus poderoso que é. E mais, ele é chamado de o Pai eterno, ou o Pai da eternidade. Aqui não é uma referência à sua relação com Deus o Pai, que Jesus é o Filho, mas porque Pai eterno, ou Pai da eternidade, ele é o autor da vida, aquele que tem a vida
de maneira infinita dentro dele, aquele que sempre existiu. Ali em Miqueias 5:2, está depois de Jonas, Miqueias, antes de Naum, para ajudar vocês. Miqueias 5:2 diz o seguinte: mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é o governador de Israel, cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Se você tiver alguma tradução que bote origens, é maluca, por quê? Porque se é desde a eternidade não pode ter origem, então é saída. É saída. Jesus Cristo, ele é desde quando? Da eternidade. O que nós devemos então pensar? Que Cristo, que aquele que estava na manjedoura é simplesmente o Deus eterno, aquele que sempre existiu. Por isso que o Natal é tão especial. Não houve nada mais importante que isso. A minha vida não é mais importante que isso. A sua vida não é mais importante que isso. A nossa existência não é mais importante que isso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É isso que o Natal nos lembra. E quando eu observo boa parte dos evangélicos vivendo o Natal um pouquinho melhor do que o mundo vive, um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor, assim, talvez tenha menos alquetilho, um pouquinho menos de alquetilho que o mundo. Mas só isso? Aí eu falo, não entenderam o Natal. Não entenderam, realmente nós não entendemos o Natal. E por que nós estamos sempre preparando o Natal, até chegar o culto de Natal? Para que quando chegue o culto de Natal, não seja só um culto de Natal. Porque a gente entenda, eu estou celebrando o Deus Todo-Poderoso. Por que vale a pena estar domingo de manhã numa igreja? Porque Jesus é Deus. É o único motivo. Se ele não fosse Deus, eu estaria fazendo qualquer outra coisa. Eu perco há anos Fórmula 1. Porque Jesus é Deus, senão eu não perderia. Eu amo Fórmula 1. Amo Fórmula 1. Adoro. Coisa linda de ver. Eu perco há anos. Quando eu falo, não foi porque eu perdi tal coisa. Aí eu falo, perco Fórmula 1 anos, perco 10 anos de campeonato há anos. Mas por quê? Porque Jesus é Deus. É muito mais importante que isso. É muito maior do que isso. Porque Ele é Deus. Ele é a coisa mais importante que nós temos. E outro adjetivo dele aqui, Ele é o príncipe da paz, o príncipe de paz, porque o seu governo traria paz aos homens. Que tipo de paz? É a principal paz, primeiramente, a paz entre Deus e os homens. Ele reconciliou os homens com Deus por meio da cruz. Quem não está reconciliado com Deus por meio da cruz, não tem verdadeira paz. Paz não é ausência de guerra. Paz é reconciliação. Eu pequei, quebrei a lei do meu Senhor. Eu não posso ter paz com Ele, eu devo ser punido. Cristo me reconcilia com o Senhor. Por isso que Ele é o príncipe da paz. Eu dou a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Há uma paz no mundo. Eu tenho paz no meu coração. E Hitler também devia ter paz no coração. Aliás, ele ficava muito satisfeito de fazer o que fazia. Né? Você pergunta para aqueles políticos de Brasília, você sente um conflito interior ao ser tão desprezível? Não, vivo muito bem, tenho paz no meu coração. Não significa nada paz no coração sem Cristo. Nada. Nada. Mas a minha consciência também não significa nada sem Cristo. Por quê? A consciência está tão amortizada pelo pecado que nem mais é consciência. A questão, Ele é a paz verdadeira. Aquele que dá a paz genuína. O príncipe da paz, o Deus que nos torna acessíveis a Deus. É isso que Ele faz. Isso é o que Ele é. A gente viu aqui, quem estava na manjedoura é um presente e é o verbo encarnado, maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, Pai eterno, príncipe da paz. Agora, o que Ele faria? Porque alguém tão importante vindo aqui ia fazer alguma coisa. O que Ele faria? Será que Ele veio ao mundo só para nos fazer sentir um pouquinho melhor? Será que essa foi a intenção de Deus? Embora Ele faça isso? Será que Ele veio no mundo só para restaurar o casamento? Embora Ele faça isso, mas eu acho que um anjo dava para fazer isso. Acho que um anjo conseguia. Sei lá, Gabriel, Miguel, acho que eles conseguiam. Será que Ele veio ao mundo só para curar? Um anjo dá para fazer isso também. Para que Ele veio ao mundo? A gente vai ver aqui o que Ele veio fazer. Primeiro, Ele veio ser a base do seu próprio governo, verso 6. E o governo estará sobre o seu ombro. Aqui está indicando uma coisa. Ele governaria, Ele teria um reino. Quem tem um reino é o quê? É um rei. Quem tem um rei governa. E para governar tem que ter súditos. É para isso que somos chamados. Jesus começa o evangelho da seguinte maneira: arrependei-vos e crê no evangelho, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Isso é importante. O chamado ao arrependimento não é um chamado primeiramente ao céu. É um chamado ao reino. As pessoas querem ir para o céu. Elas só não querem que Deus esteja lá.
que vai atrapalhar os planos dela. Chamado ao arrependimento é chamado a pertencer a um reino, a um rei. E o rei é a gente? Não, o rei é outro, é Jesus. Então quem é que dá as ordens no reino? É Jesus. E a gente vai observar no Daniel capítulo 2, versículo 44, 45. Daniel 2, versículo 44, 45. As bases desse reino. O que esse reino faria? Aliás, esse reino é uma teocracia, tá? É o Deus governando, não é democracia. Democracia é a Assembleia da Igreja. Aí é democracia. Mas o reino dele não é por votação. Daniel 2, 44 diz o seguinte: aqui tem uma visão de Nabucodonosor, aí ele vê 4 reinos, a Babilônia, a Medo-Persa, a Grécia e Roma. Aí ele vê aquele reino, né? Aqueles os quatro maiores reinos que governariam sobre os judeus, sobre Israel. Aí vai falar que nos dias desses reis, no final, nos últimos dias do último reino, que seria Roma, apareceria um reino, verso 44. E nos dias desses reis, o Deus do céu irá erguer um reino de Deus, que a igreja aponta, que a igreja é missionária desse reino, que nunca será destruído. E o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos e que ela quebrou em pedaço o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, os grandes impérios, né? A Babilônia, a Medo-Persa, Grécia e Roma, a prata e o ouro. E o grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante. O sonho é certo e a sua interpretação é correta. Sabe o que significa? É que o reino, a qual está sobre o ombro daquele que estava na manjedoura, quando ele chegasse, ele ia destruir todos os reinos. Aí eu pergunto, cadê o Império Romano? Cadê a igreja? Significa que o governo de Cristo, ele vai destruir, esmiuçar todo o poder contra ele. Natal é isso. O texto do menino que nasce está falando de um reino sobre o seu ombro, dizendo o seguinte, olha, nos outros textos, esse reino que nasceria sem poder humano, vai destruir todos os reinos. Eu não me preocupo com o islamismo, ele vai cair. Cadê o comunismo da Rússia, da União Soviética do século XX, que perseguia a igreja? A igreja ortodoxa se reunia e falava todo domingo de manhã, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. O império comunista caiu. Cadê o terceiro Reich de Hitler? Caiu. Cadê o Império Otomano? Caiu. Você está celebrando no Natal o rei que nunca perdeu uma batalha, o Senhor dos Exércitos, rei. Você está celebrando ele, e o Natal é isso, a celebração do rei que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. A fé cristã vai prevalecer por quê? Não por causa dos crentes, não por nossa causa, não pela nossa capacidade, senão a gente estaria lascado. A gente vai prevalecer porque o governo está sobre os ombros de quem? De Jesus Cristo. Quem é a pedra da igreja? Não pode ser Pedro. Coitado da igreja, coitado de Pedro. Não é eu, coitado de mim. Não é a Convenção Batista, coitado da Convenção Batista. O governo está sobre quem? Sobre Cristo. Por isso, quando uma igreja tira Cristo do seu centro, ela desmorona. Ela pode continuar existindo, mas ela desmoronou como igreja. É outra coisa. Qualquer outra coisa. Então, vemos aqui que ele seria a base do seu próprio governo, o governo sob o seu ombro. Quem é que sustenta o governo de Cristo? A igreja de Cristo, ele. Os ombros dele. E os ombros dele sustentam bem. Sustentam bem e nunca vai fraquejar. E ele teria um reino crescente, verso 7, Isaías 9. E o aumento de seu governo e paz não haverá fim. Não apenas por 1000 anos, nem por 2000 anos, mas não haverá fim. Sobre o trono de Davi será o seu reino. Aqui é interessante, aqui fala que esse reino, esse bebezinho cresceria e o seu reino cresceria. Ali em Mateus capítulo 13, Mateus 13, a gente está em que ano, alguém sabe? 2023 depois de quê? Não é depois de Buda? Não é depois de Maomé? Não. Aliás, eles têm que se adaptar ao calendário ocidental. Que interessante, né? Agora mudaram, né? Não, é 2023 da Era Comum. Mas da Era Comum de quê? Né? Qual é o ponto de partida? Notaram? Quem nasceu não foi alguém comum. Alguém comum não divide a história. Alguém comum não faz isso. Né? Não é a data da religião, é a data do Estado, de todos os estados do Ocidente. Né?
E quando foi a Copa agora para o Catar, né? Eles têm um calendário muçulmano. Mas foi a Copa 2022. Quando foi? 2022 de quê? É isso que eu estou dizendo. O que nasceu na manjedoura é tão grandioso que você não pode ignorar que o mundo mudou depois dele. Porque se ele fosse só um profetinha, alguém, um suposto líder de religião, ia continuar igual, ia ser esquecido. Tá legal, tem alguns seguidores, mas Cristo é muito maior. Ali em Mateus 13, versículo 31, deixa eu abrir aqui, diz o seguinte: apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de semente de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, que na verdade é a menor de todas as sementes, mas quando crescido é a maior entre as hortaliças e torna-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e aninham nos seus ramos. Aí eu pergunto, um pregador itinerante, 12 pescadores, tudo covarde, fugiram lá. Pedro estava com medo da empregada, esse pregador morre, e ela se torna a maior religião do mundo? Só tem uma explicação: o pregador voltou à vida. A única explicação. Aqui é uma promessa. Quando isso aqui foi escrito, o cristianismo era um punhado de gente, e aqui está dizendo que se tornaria a maior de todas. E qual é a maior religião do mundo? O cristianismo. Claro que haverá um período que a gente vai diminuir, porque a Bíblia fala isso, apostasia. Só que está dizendo que durante o reino dos céus, instalado na terra, ele cresceria. E Isaías fala que esse reino dessa criança que nasceria, iria aumentar sem fim. A evidência que aquele que nasceu na manjedoura é, quem diz que é que seu reino cresceu, e nós derrubamos o Império Romano. Que ninguém conseguiu. Nós fizemos por dentro. E é interessante que os bárbaros foram contra o Império Romano, para destruir o Império Romano, e sabe o que aconteceu com os bárbaros? Se converteram ao cristianismo. O Império caiu, os bárbaros tornaram cristãos. Outro povo muito brabo, os vikings. Eu adoro a história dos vikings. Por quê? Porque Odin perdeu para Jesus. Os vikings brutos, bravos, lá destruindo tudo, se tornaram cristãos. Podiam até ter conquistado a Inglaterra, mas Cristo conquistou eles, e a religião viking caiu. E sempre será assim. Por quê? Porque aquele que veio reinar, e ele tem reinado. A grande questão é, se Deus em Cristo não poupou Odin, não poupou Júpiter, Zeus, por que vai poupar alguma pessoa que não quer participar do seu reino? Porque ele não poupou. Ou você está no seu reino, ou você será subjugado pelo rei. Continuamos, indo para o final. Ele faria um reino eterno. Aqui no verso 7, fala que o aumento do seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento. Ai, Deus não julga, julga. Com julgamento e justiça. Verso 7 de Isaías 9. De agora em diante para sempre. E sabe quem vai fazer isso? O zelo do Senhor dos Exércitos. Eu vou fazer. Significa que ele faria um reino eterno. Quando você olha o bebezinho na manjedoura, fofinho, pensa o seguinte: ali está o maior rei de todos os tempos. A Elizabeth reinou 50 e poucos anos, né? Não, 70 anos. Mulher reinou 70 anos. Né? O reino mais longevo da história da Inglaterra, superior à Rainha Vitória, que ninguém achava que ia passar. Né? Já deixou o reino para o Charles, já o Charles mais para lá que para cá, coitado. Né? Não vai poder nem, coitado do Charles. Né? Se ele chegar até 100, vai reinar 30 anos. Né? Chega até 100. Nossa, o reino de Cristo, aqui fala, seria de agora em diante para sempre. Para sempre. Ele sentaria no trono para sempre. Alguns cristãos acreditam, erroneamente na minha opinião, que Jesus vai vir e vai sentar no trono de Davi lá em Jerusalém. Só que o trono prometido a Jesus é um pouquinho maior que o trono de Davi. O trono de Davi apontava esse trono. Ali em Atos capítulo 2, e a Bíblia explica a Bíblia, Atos 2, versículo 31 e 33. Eu vou ler o verso 30 também, Atos 2, 30, diz o seguinte: portanto, sendo profeta e sabendo, falando de Davi, que Deus lhe havia jurado com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne,
ele levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Então havia uma profecia que Jesus sentaria no trono de Davi. Olha o que diz o texto. Ele, prevendo isso, que essa profecia, falou da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. É que vai dizer nos versos posteriores que ele sentou à direita de Deus Pai. Cristo está nesse momento reinando, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Como vocês bem sabem, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Cristo reina eternamente no trono, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não quer dizer que tem dois tronos no céu, um velho e um novo, não. A direita é do lado do poder, sob a autoridade de, a minha direita. A ideia é essa. O que significa? Que o descendente de Davi está reinando. Quando você olhar uma manjedoura, passar lá para o presépio bonitinho, estirpe da sua mente a ideia do menino Jesus fofinho. Quem está ali representado, porque ali não é Jesus, é só um boneco de gesso, né? Quem está ali representado é o Senhor dos Exércitos, o poderoso Deus, conselheiro, maravilhoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele que está representado, aquele que, ao entrar na sua ascensão, os anjos falaram: quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Senhor forte e valente, Senhor poderoso nas batalhas. Aí você reflita e pensa: será que esse rei é digno que eu, tão desimportante na história do universo, o adore e o celebre, não somente um dia, de maneira apressada, querendo logo comer o Chester, mas todos os dias da minha vida? Será que ele é digno disso? Então, o que temos para resumir? Deus veio ao mundo. Deus se fez homem no mundo. Deus inaugurou o seu reino na história. E Deus já está reinando. E a pergunta que eu tenho a todos nós aqui hoje é: você tem obedecido ao rei? Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino. Qual é o hino? 304? O hino 304 do cantor cristão, que vai estar lá.
Amém. Que vocês possam cumprir o que acabaram de cantar, né? Então, amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, amor e misericórdia, e pelo teu grande presente, Senhor, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Que nós possamos realmente ser vasos de bênção para abençoar outros, para nos colocar à disposição para te servir, Senhor. Que nós entendamos que vale a pena tudo que fazemos por ti, porque aquele que nasceu naquela manjedoura, que ele foi colocado naquela manjedoura, é o Senhor do próprio universo. Que nós tenhamos essa ciência, que nós sirvamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito sejam com todos vocês. Orando silenciosamente, a reunião está encerrada.